Mas antes eu quero saber o que todo mundo do chat está perguntando, que é sobre a SAF do Vasco. Muita gente quer saber a opinião do Edmundo. A gente já falou bastante no canal, mas o que acontece? Eu vou contextualizar o que eu vi. Eu não vou falar onde que eu vi, canal, rádio, nada disso, tá? Mas eu vi algumas pessoas falando, tá fazendo uma bobagem, vendendo por 700 milhões, 70%, não é um preço bom, é um preço ruim, o Vasco está se vendendo no desespero, mas não viu o entorno. Inclusive, eu falei com o Fábio antes de começar a live, a gente está conversando sobre isso, né? Porque não são 700 milhões, aqui, ó, toma aqui 700 milhões, é o que vale o Vasco e acabou. Não, são 700 milhões e ainda tem a dívida, vai assumir a dívida. Então, gira em torno de mais de um bi 400, um bi 500. Eu até cheguei a ver alguns lugares que sairia mais ou menos um bi 600. O Edmundo, fala para o pessoal do chat que quer saber o que você acha sobre a SAF e se você concorda com esse pessoal que falou que foi uma bobagem, que é muito pouco dinheiro, que para mim bobagem foi o que eles falaram, na verdade. Não, Gui, eu acho o seguinte, a nossa paixão ela não tem preço. Então, botar preço na nossa paixão está errado. O problema é que o Vasco, por seus recursos próprios, dificilmente vai conseguir pagar a sua dívida. Eu acho que o fundamental dessa história toda é o pagamento da dívida, porque o Vasco, por si só, ele sobrevive, ele tem uma receita que pagaria as contas. Mas, por má administração, foi acumulando essa dívida gigantesca. E acho que a SAF entende que, para eles terem algum tipo de lucro, eles vão precisar pagar a dívida e fazer um investimento. Então, nesse ponto, porque todo mundo que zerou as suas dívidas, os clubes que zeraram as suas dívidas, aquela dívida que penhora no dia a dia, começou a andar para frente. E a gente só lembra aqui de Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo aproveitando as luvas que foram dadas da televisão, o dinheiro que foi adiantado pela Adidas, mas o Palmeiras foi com o Paulo Nobre, que botou do seu próprio recurso. Mas hoje tem time como Fortaleza, como Ceará, como Atlético Goianiense, que de outras maneiras conseguiram também diminuir as suas dívidas e ter times competitivos, a ponto de se consolidarem na Série A. Então, assim, a nossa paixão sempre vai deixar a dúvida de que foi pouco. Mas eu que vivi um pouco da política do clube, tenho certeza absoluta que o Vasco só vai andar para frente quando conseguir quitar essa dívida gigantesca de 700 milhões de reais. Exato, mas o que eu digo, né, Fábio, que foi bobagem, é que tem muito jornalista que faz isso, lê o título e comenta em cima do título, não sabe o que está acontecendo, não pesquisa, não procura. Porque assim, tem muita gente aqui debatendo aqui no chat, não, são 700, não, são 2 bi, são mais 2 bi. Gente, são 700 ali na hora, tal, assume a dívida, melhoria no clube, investimento, infraestrutura, etc. Eu acho que tem muita coisa por trás. Quem vendeu mal, na minha opinião, aí que eu posso dar opinião porque eu vi e li sobre, para mim foi o Cruzeiro, por exemplo. Eu até conversei com o Fábio, quero saber a opinião dele, porque para mim foi uma boa venda e eu acho que nesse momento, assinando, já está tudo bem encaminhado, né? O Vasco se torna a maior SAF do Brasil, eu acho. O que você acha, Fabião? Então, assim, eu costumo brincar que existem 2 mundos, né? O mundo ideal e o mundo real. Qual era o mundo ideal? O Vasco ter tido um Paulo Nobre, eu sempre falei isso aqui no canal, no Fanático Vascaíno, e faço questão de dividir com vocês do mundo Ed, era ter tido um Paulo Nobre que chegasse com 300 milhões de reais e falar, vamos pagar as dívidas de curto prazo, que são essas dívidas que sufocam o clube, porque aí se você tem uma dívida de 700, paga 300, não sobram 400, porque você consegue ir liquidando, tem o deságio, você teria uma dívida administrável de mais 300 milhões, que aí você consegue colocar num fluxo e aí tem fôlego para pagar. Isso é o mundo ideal, mas não apareceu esse vascaíno. E todos os políticos, aí sem dar nomes, porque todos, sem exceção, não tiveram a competência ou não tiveram o recurso do próprio bolso, no caso, para resolver essa questão. Então vamos para o mundo real. O mundo real qual é? O Vasco precisa parar, estancar sua enorme sangria e fazer times competitivos. Eu cresci vendo times da década de 80, o timaço de 97, que o Edmundo foi o ícone desse time, mas era um timaço, ele sai em 98, continua um timaço, ele volta em 2000, outro timaço,
mas o Vasco parou. E aí a gente fala de 22 anos com 5 rebaixamentos, porque a permanência na Série B é um 5º rebaixamento, na minha avaliação. Então, se não conseguiu, ao longo de 22 anos, chegar nesse cenário ideal, vamos para o mundo real. Para os caras que estão comprando ou dando 700 milhões em 70% de uma empresa, que é a Vasco SAF, avaliada em 1 bi, o Vasco está negociando 70%, para ao longo de 3 anos esses 700 milhões serem diluídos, claro que para eles, e é muita reclamação, não são 700 milhões de euros, são 135, 150 milhões de euros, porque a nossa moeda é desvalorizada. Mas para o nosso consumo, esse dinheiro faz muita diferença. E às vezes as pessoas não pensam, né, o Gui, Edmundo e amigos, que esse valor vai ser incrementado com a volta à Série A. O Vasco sai de 8 milhões de cota de televisão para 80 de novo, que ele passa a receber integral da sua faixa. Então, você acrescenta um valor hoje de orçamento do Vasco, 200 milhões, o Vasco tinha 200 milhões para fazer o futebol 2022. Já de cara para 272, porque você mantém e pega 72 e incrementa. Tá na Série A, é outra visibilidade, outros contratos de patrocínio. Somado a esses valores, vamos arredondar em 300, sob contrato, está escrito isso, eles têm que aportar pelo menos algo em torno de 200 milhões na próxima temporada. Então você passa de um orçamento de 200 para 500. Claro que não são 500 jogados só para trazer jogador, para pagar a folha salarial. Tem dentro desse valor melhora do seu CT profissional, do CT da base. Então tem uma série de coisas que o Vasco vai dar um salto. Agora, não é da noite para o dia. Então, em 2023, o Vasco vai ser o time que vai brigar por todos os títulos? Não. Mas em 2024, você já começa a brigar por novas conquistas. Porque imagina o cenário. O Vasco, no ano que vem, chega numa fase quarta de final da Copa do Brasil. Cada fase vai dando premiação. O Vasco esse ano parou na segunda fase. Olha a diferença. No ano que vem, faz a final do Campeonato Estadual, que não chegou. No Brasileiro, fica ali em 8º lugar, pega uma Sul-Americana. Você vai dizer que foi um ano ruim no primeiro ano de gestão da SAF? Não tem como. Aí 2024, que é um segundo ano, competição internacional, você está numa Sul-Americana, melhora a performance no Brasileiro, quem sabe pega uma fase inicial de Libertadores. Você vai crescendo aos poucos, né? Então, acho que o torcedor, pedir calma para o torcedor é até sacanagem. Mas, cara, a Vasco SAF é uma realidade a partir de agora, não dos 22 anos que ficaram para trás e que não são no estalar de dedos que resolve também. Exato, exato. Inclusive tem o pessoal falando aqui bastante, não esquece, ó, quem que é o Rafael? Não esquece que foi o Ronaldo Fenômeno, um cara bem inteligente. Gente, não tô questionando o Ronaldo Fenômeno. Ó, mas eu vou dar uma informação, tem uma informação, não tô chutando nada. A 777 queria comprar o mesmo Cruzeiro, na época do Ronaldo Fenômeno, que ficou com 90% do Cruzeiro por 400 milhões, 400 e poucos milhões. Isso. A 777 queria 70% e mais dinheiro. Ia usar, acho que em torno de 700 milhões também, que vai usar agora no Vasco. E o Cruzeiro optou pelo Ronaldo. O Ronaldo foi lá, fez ali e tal. Eu acho que é um cara que administra super bem. Acho que o Cruzeiro, a tendência é crescer cada vez mais. E quando eu digo que o Vasco vai ser a maior SAF do Brasil, hoje o time com mais torcida que tem SAF vai ser o Vasco. E eu acho que é um ativo gigantesco, o Vasco da Gama, gente. O consumidor, tem que entender isso. A torcida é o quê? A quarta maior torcida do Brasil. Eu então, discuto, assim, mas é a quinta, né? A quinta tá tá por aí, quarta, quinta, isso não é um problema. Mas o fato vai ser o time SAF com maior torcida do Brasil e vai ser o ativo, a 777 tá pegando um hiperativo. Então, assim, eu acho que a tendência é o Vasco subir cada vez mais, né? Quer comentar alguma coisa disso aí, Edmundo? Do Ronaldo, a gente sabe que o Ronaldo é competente, né, Edmundo? Não, com certeza, cara. Assim, eu acho que tem que deixar acontecer, deixar trabalhar. Já falei, a nossa paixão não tem preço. Eu concordo quando as pessoas ficam chateadas, achando que o Vasco foi vendido a preço de banana. Mas foi o que o Fábio falou, existe o mundo real e virtual. E pelo que eu conversei com pessoas envolvidas diretamente com essa venda, se não for cumprido tudo que está em contrato, o Vasco compra de forma simbólica, compra de volta por R$1. Então, assim, eu acho que minha modesta opinião de quem viveu a vida inteira no Vasco e vi o sufoco que é pagar os salários todo início de mês. Fundamental que se pague a dívida, ou que pelo menos aquela dívida
que te penhora ali toda hora, essa seja equacionada. E porque o Vasco tem uma receita boa, e aí gradativamente vai aumentando a sua receita, a partir do aumento de receita, aumenta o grau de competitividade. Eu estou com o Fábio, tem que ser passo a passo, né? Os sonhos têm que ser devagar. Eu falo aqui, Fábio, que o Botafogo, não é isso, mas é porque eu já falo isso há uns 4, 5 meses. O Botafogo, há 365 dias, era treinado pelo Périx Chamusca, estava na zona de rebaixamento da Série B. Era o Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca. É. Aí, um ano depois, 365 dias depois, estava na Série A, com o Anderson, campeão da Série A, com a SAF, e lotando um Engenhão e fazendo contratação de 80 milhões de reais, que foi o caso do Patrick de Paula. Então, aqui, mudou o patamar com a entrada da SAF. Acho que o John Textor, lá, o americano, ele não entende muito de futebol. Também está cometendo os mesmos erros que a gente falava aqui. Contrato e não contrata ninguém. Né? Não elevou o patamar técnico, mas já chegaram aí mais de 30 jogadores, ou mais. Então, assim, precisa ter sabedoria, não basta só ter dinheiro, mas eu tô apostando que o futuro do Vasco vai ser melhor a partir dessa SAF. E o pessoal está comentando muito no chat aqui, discutindo primeiro torcida. Ah, não, é terceiro, quarto. Gente, isso aí a gente nunca vai saber a realidade, porque essas pesquisas são feitas como? É difícil, o jeito é falar com um por um do Brasil para saber. O fato o Vasco é gigantesco, entendeu? É isso, tem que resumir nisso. Não adianta você ficar falando que é terceiro, quarta, quinta maior torcida. Eu também contesto muito essas pesquisas de torcida aí. Eu acho que erram bastante, não dá para saber. Alguns falam de, não, que olha as redes sociais. Gente, desculpa, mas eu mesmo sigo as redes sociais de várias equipes, por exemplo. Não tem como, cara. Não tem como. Eu sigo várias redes sociais. Eu tenho vários times que eu sigo porque eu quero seguir, entendeu? Então é difícil discutir isso. Inclusive, só para deixar claro, até abrir aqui para ver, são 700 milhões, assume as dívidas, né? E também vai ter muito investimento na infraestrutura, no futebol do Vasco. Então, gente, gira em torno de 2 bi, é isso mais ou menos. Eu acho uma boa venda. É uma conta de 1 bi e meio, cara. Você faz uma conta de 1 bi e 400, né? Porque quando você tem o valor para pagar... começar, né? Para começar. Sim, e aí as pessoas acham assim, e depois? Cara, depois é uma empresa. Você acha que o sócio vai abandonar a empresa? Ela está dando lucro e ela está conseguindo se retroalimentar. Você não precisa mais botar dinheiro, mas dela mesma ela faz dinheiro para que a coisa comece a andar. Aí muita gente fala assim, mas esses caras só querem o dinheiro. Sim, mas nenhuma empresa vai dar lucro se não tiver, no caso do futebol, um time tecnicamente capaz de levar os resultados. Se você bate, por exemplo, vice-campeão hoje da Copa do Brasil, você leva 25 milhões de reais de premiação. Não é um bom troféu também? Mas é claro que eu quero ser campeão, sem dúvida nenhuma, porque além do título, da vaga para a Libertadores, você ainda leva 60 milhões de reais. E como uma empresa não vai querer ver isso? E aí tem no contrato, que isso também é importante explicar ao torcedor, que a retirada, né, que é, vamos dizer, o lucro, para você ter essa divisão do lucro, para que tenha 70% para a 777 e os 30% para o Vasco, precisa alcançar as metas. E não são metas assim, ganha o estadual já no final do ano, divide o lucro, 70 da SAF, da 777, 30 do Vasco. Não. Tem a performance para você poder alcançar, o que obriga cada vez mais você fazer um time competitivo para jogar as grandes competições. Exatamente, é exatamente isso. Vai rodar o dinheiro, não é que vai ficar botando dinheiro. A empresa tem que tirar o dinheiro, tem que dar lucro para ela. Ela não está entrando à toa, não é uma troca, não é entrando à toa no Vasco. Tu comprei o Vasco, vou deixar parado aqui, vou ficar investindo dinheiro e perder dinheiro. Não, ninguém joga dinheiro fora, gente. Então vai ser uma empresa, acho que o Vasco tem muito a crescer.